O nosso tema de hoje é um tema polêmico e que tem dado margem a uma série de interpretações, de verdades, de inverdades e, infelizmente, tem sido tratado, na maior parte das vezes, com uma enorme leviandade. Eu hoje, antes de ir para cá, a gente hoje está viciado em internet, eu fui dar uma olhada na internet e vi que a excelentíssima senhora Presidente da República declarou que a data de hoje não pode ser esquecida porque o regime militar roubou 20 anos de liberdade ao povo brasileiro. Gostaria de contestar com uma pergunta se alguma das organizações guerrilheiras e ou terroristas que estavam envolvidas na luta armada tivessem tido êxito de chegar ao poder, quanto tempo seria cerceada a liberdade do povo brasileiro. Podemos adiantar até que, dependendo do modelo a ser seguido, nós temos exemplos anteriores. Se fosse o modelo cubano, desde 1961 até hoje, só fazer a conta aí, que eu estou um pouco já com a idade avançada, essas contas são difíceis. É só fazer a conta, né? Se fosse o modelo soviético, seria de 1917 até 1989. Se fosse o modelo chinês, era ad eternum, né? Então, essas coisas são ditas assim e são engolidas, né? Porque falta alguém para rebater, para puxar alguma coisa da razão, da história, para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar e não fique apenas uma versão dos fatos. Esse é um grande defeito da esquerda no mundo. Eles têm uma versão dos fatos e é a versão deles que tem que vigorar. Quem tem outra versão não é nem considerado, pelo contrário, se puder, é eliminado. Então, isso aí é um gravíssimo defeito, né? É a falta do hábito do contraditório, né? O contraditório não existe. E o contraditório faz parte da democracia. O contraditório é a alma da democracia. O Estado de Direito vive do contraditório. O Estado de Direito se apoia no contraditório. Então, o meu objetivo hoje é tratar exatamente de um assunto que precisa de um contraditório para que as pessoas possam julgar e verificar, primeiro, se foi golpe, se foi contra-golpe, se foi revolução, se foi contra-revolução, se foi necessário ou não, se foi inevitável ou não. E isto, cada um tem o livre-arbítrio de chegar a essa conclusão. Eu aqui vou me ater a fatos. Eu não vou colocar nada pessoal. Vivi dentro da minha casa, e na época aprendi que era a Revolução de 64, vivi dentro da minha casa. Meu pai foi revolucionário, eu vivi dentro da minha casa. Minha mãe, naquela época dona de casa, professora primária, que era talvez a grande aspiração de mercado de trabalho da mulher à época, e ela cansava de acordar às 5 horas da manhã para ir para a fila do supermercado para disputar 2 quilos de feijão. Mas depois a gente fala disso. Então eu não vou tocar não vou dar um cunho pessoal ao que eu vou dizer aqui. Eu vou buscar fatos. E contra fatos não há argumentos. Há pensamentos, há obras, há história, mas contra fatos eles têm que ser considerados em qualquer circunstância. O título da nossa conversa aqui é 31 de março de 64, a contra-revolução que salvou o Brasil de ter muito mais de 21 anos de liberdade cerceada. Vou seguir o sumário, a introdução que já está sendo feita,
a reação da imprensa, os antecedentes, movimento civil-militar e uma conclusão. Até ontem, a reação da imprensa era o último item desse sumário. Aí eu resolvi inverter, hoje, agora, de tarde, eu vou inverter esse troço. Todo mundo faz essa palestra e fala na reação da imprensa no final. Eu quero falar antes, para que as pessoas parem para pensar. Nosso objetivo aqui é que a gente possa compreender o papel da Contra-Revolução de 31 de março. E vou usar um parágrafo do historiador Antônio Rua. Ele diz que nas obras históricas, nos dramas, nas tragédias dos povos, é mister colocar-se o historiador no ponto de vista dos protagonistas da ação, atendendo às causas que os impulsionaram, ao seu temperamento individual e coletivo, às ideias que os moveram, às circunstâncias em que se acharam. Gostaria de entregar esse pensamento aos ilustres membros da Comissão da Verdade. Eu vou aborrecer-vos com a leitura de alguns trechos de jornais publicados, seja 31, seja 1º, seja 2 de abril de 1964. Isto, logicamente, é o final de um filme que veio acontecendo ao longo de anos. Não foi no dia 31 de março o jornalista pegou e escreveu isso. Não, é que não dá para ler aqui os jornais de janeiro, fevereiro, março de 1963 e depois começar a ler um ano inteiro de jornal. Então, eu pensei algumas coisas que estão registradas, isso ninguém apaga, isso está escrito em qualquer biblioteca que se vá buscar jornais da época, isso está registrado. Folha de São Paulo, 31 de março de 1964. Aquilo que os inimigos externos nunca conseguiram começa a ser alcançado por elementos que atuam internamente, ou seja, dentro do próprio país. Deve-se reconhecer hoje que a Marinha, como força organizada, não existe mais. E há um trabalho pertinaz para fazer a mesma coisa com os outros 2 ramos das Forças Armadas. Estado de São Paulo, 31 de março de 1964, Estadão. Se a rebelião dos sargentos de aeronáutica fora suficiente para anular praticamente a eficiência da arma, a subversão da ordem na Marinha assumia as dimensões de um verdadeiro desastre nacional. Correio da Manhã, um jornal muito respeitado à época, 31 de março de 64. Basta! Até que ponto o presidente da República abusará da paciência da nação? Até que ponto pretende tomar para si, por meio de decretos-lei, a função do Poder Legislativo? Até que ponto deseja levar ao desespero, por meio do aumento do custo de vida, a classe média e a classe operária? Ainda Correio da Manhã, 31 de março de 1964. A nação não admite que o próprio Executivo, por interesses inconfessáveis, desencadeie a luta contra o Congresso, censure o rádio, ameace a imprensa e com ela todos os meios de manifestação do pensamento, abrindo caminho à ditadura. O Brasil já sofreu demasiado com o governo atual. Agora basta! Não tinha censura na época, não. Editorial de O Globo, de 31 de março de 64. O Globo que recentemente renegou todo o seu passado, foi talvez o órgão de imprensa que mais empurrou na direção da contra-revolução, depois se beneficiou largamente do regime militar. E não é o Globo é uma instituição, está muito acima das pessoas. E um dia, outras pessoas vão colocar as coisas no lugar.
que o Globo é uma instituição nacional, respeitada. É um conglomerado de comunicação altamente eficiente. Mas as pessoas, às vezes, por interesse, por ideologia, por falta um pouco de hombridade, negam descaradamente, como se tudo que foi escrito fosse uma bobagem. Né? Folhas e folhas, programas e programas, pedidos e pedidos atendidos, crescimento como um império de comunicação. Editorial do Globo. Editorial do Globo de 31 de março de 64. Seria arrematada loucura continuarem as forças democráticas desunidas e inoperantes, enquanto os inimigos, piorou aqui, enquanto os inimigos do regime vão paulatinamente fazendo ruir tudo aquilo que os impede de atingir o poder. Como dissemos muitas vezes, a democracia não deve ser um regime suicida que dê a seus adversários o direito de trucidá-la, para não incorrer no risco de ferir uma legalidade que seus adversários são os primeiros a desrespeitar. Ainda editorial do Globo de 31 de março de 64. Agora se decidirá se nós conseguiremos superar a terrível crise provocada pela inflação, pelos desajustes sociais, pelo descalabro econômico-financeiro, sem perda de nossas instituições livres, ou se, ao contrário, uma ditadura esquerdista se apossará do país, graças principalmente ao enfraquecimento e progressivo desaparecimento das Forças Armadas. Editorial do Jornal do Brasil. Só há uma legalidade, a legalidade contra a desordem e a desunião, implantadas no país pelo senhor João Goulart, em sua desmedida e criminosa atuação política, visando a continuar a qualquer preço no uso do poder. Atentar contra a federação é crime de lesa pátria. E aqui acusamos o senhor João Goulart de crime de lesa pátria. Editorial do Globo de 2 de abril, já com a vitória da contra-revolução consolidada. Vive a nação dias gloriosos, graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que, obedientes a seus chefes, demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina. O Brasil livrou-se do governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. Salvos da comunização, que celeremente se preparava, devemos felicitar-nos, porque as Forças Armadas, fiéis ao dispositivo constitucional que as obriga a defender a pátria e a garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, não confundiram a sua relevante missão com a servil obediência ao chefe de apenas um daqueles poderes, o executivo. Editorial de O Dia, 2 de abril. Dezenas de automóveis trafegaram pelo centro da cidade, tocando suas buzinas, em sinal de alegria pela vitória da democracia em todo o país. A população de Copacabana saiu às ruas em verdadeiro carnaval, saudando as tropas do Exército. Chuvas de papéis picados caíam das janelas dos edifícios, enquanto o povo dava vazão na rua ao seu contentamento. A edição histórica de O Cruzeiro, de 2 de abril. Nunca houve manifestação igual, nunca houve determinação igual. Jamais se viu tanta gente nas ruas do Rio de Janeiro, de todas as profissões, de todos os credos, de todas as classes sociais, irmanados nos mesmos propósitos: defender a família, os princípios cristãos do nosso povo, a liberdade do Brasil. Liberdade que havia sido conquistada algumas horas antes por uma revolução democrática e popular.
Diário de Notícias de 1º de abril. Atualmente, no presente governo, que ainda se diz democrata, a ideologia marxista e mesmo a militância comunista indisfarçada constituem recomendação especial aos olhos do governo. Como se já estivéssemos em pleno regime marxista-leninista, com que sonham os que desejam incluir sua pátria no grande império soviético às ordens do Kremlin. Meus senhores, será que todos esses jornais, todos esses jornalistas que de tão bons desfrutavam de espaço na primeira página desses órgãos de imprensa, eram loucos? Estavam desatinados? Estavam embriagados? Estavam drogados? O que pode? Todos os principais jornais do país, com exceção da Última Hora, que é um jornal ligado ao governo, e tem o direito de ser, todos os outros fizeram editoriais enaltecendo a posição das Forças Armadas em fazer sair da presidência da República alguém que, na opinião de todos esses jornalistas, estava conduzindo o Brasil para um imenso abismo, do qual não ia ter volta, que outros não tiveram volta. A Coreia do Norte não teve volta, Cuba não teve volta. A União Soviética levou muito tempo para ter volta. Todos eram malucos? Todos estavam completamente cegos? Ou a história quer ser recontada da maneira que interessa ser recontada? E aí nós vamos buscar as origens disso. Origem meio longínqua. O comunismo surgiu na Rússia em 1917, com a Revolução Russa. Em 1919, a Terceira Internacional, conduzida por Lenin em Moscou, definiu como objetivo difundir e implantar o comunismo em escala mundial. Essa Terceira Internacional tem um hino. E recentemente, pelas notícias, a internet aceita tudo, né? Eu tenho um pouco de receio de tocar em assuntos que vêm via internet. A internet, ela às vezes, ela publica coisas que não tem nenhum cunho de verdade. Mas isso aí me parece que já confirmaram. Houve uma reunião, direitos humanos, não sei o quê, e ao invés de eles cantarem, como nós fizemos aqui, o hino nacional brasileiro, cantaram o hino da Terceira Internacional. Aí realmente é um negócio chocante, né? Fica difícil de entender. Fica difícil de uma mente normal conseguir... Onde é que querem chegar? Qual é o objetivo? Querem ir para onde? Estão caminhando com que direção? Por conta dessa imensa modificação no mundo, de uma nova doutrina ideológica poderosa e com interesses de se espalhar por toda a humanidade, nasce no Brasil um movimento chamado tenentismo, no início da década de 20, que reuniu alguns jovens tenentes, jovens capitães, com ideias extremamente novas, arrojadas, de mudanças. E esse grupo era formado basicamente por militares de baixa patente, defendiam a democracia. E a gente lê esse final aqui desse texto, é engraçado que... não vou nem comentar. Presta atenção, vê se parece com alguma coisa. Pretendia a dinamização do processo eleitoral, questionava o voto de Cabresto e era favorável ao direito da mulher no voto, isso aí já está resolvido. Descontente com a realidade política do Brasil, queria reforma no ensino público, concessão da liberdade ao meio de comunicação, reestruturação do poder executivo e moralização do legislativo. Isso foi escrito lá em 1920. 1920. Não é nada.